Fala galera do Mengão, e aí como é que vocês estão? Mais uma excelente vitória do nosso técnico Filipinho. Pois é, parece que o Filipe Luiz aprendeu muito bem com os técnicos que ele constantemente elogia, né? E cito dois principais aqui que foram técnicos dele, que inclusive ele fala como os dois melhores que ele teve em sua carreira, que são o Jorge Jesus e também o técnico Simeone, que está até hoje no Atlético de Madrid. E a gente pode ver traços dele nos times desses dois jogos, e que coisas que eu vou falar logo daqui a pouco, porque primeiro vem a vinheta. Solta a vinheta aí. Flamengo, Mengo, 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 meu eterno amor. Mengo, 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 meu eterno amor. Galera, pois é. Não postei vídeo de pós-jogo do último jogo, porque acabou dando alguns problemas. Tudo eu postei sim no meu TikTok. Quem puder me seguir lá no TikTok. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês aqui o endereço do meu TikTok, mas é o mesmo aqui do YouTube. E quem puder ir lá dar uma força, agradeço bastante. Mas hoje, falando especificamente desses dois últimos jogos, também principalmente do jogo de ontem, onde o Filipe Luiz já deu outra cara a esse Flamengo. E vamos dizer o seguinte, que time e que elenco ele tem nas suas mãos, não é verdade? E ele diz isso nas suas entrevistas coletivas porque ele se diz assumir um risco muito alto nesse modelo de jogo, que é um jogo extremamente propositivo, pressionante, com um bloco muito compacto e marcação alta o tempo inteiro, enquanto o time tem perna, né? Então a gente pode ver, por exemplo, que quando chega ali mais ou menos aos 30 minutos do segundo tempo, o time já dá uma baixada um pouco nas linhas, começa a marcar em bloco baixo, às vezes em bloco médio. E aí isso por conta do desgaste, porque realmente esse elenco não estava talhado para esse tipo de jogo. E ele disse que realmente é um risco assumido e que ele chama toda a responsabilidade para ele. É isso que às vezes a gente questionava muito o Tite. Ele não trazia para ele essa pressão, essa responsabilidade de coisas que poderiam acontecer dentro de campo. E isso tem o ônus e o bônus, né? O bônus é quando ele assume esse risco e o time dá certo, como deu nesses dois últimos jogos. E aí vem a questão do revés, né? Que é quando ele tenta praticar esse tipo de jogo e às vezes o time acaba perdendo um jogo, empatando, enfim, isso vai acontecer, isso é normal no futebol, é muito dinâmico, né? Como diz alguns analistas aí, que o futebol é um esporte onde é como se fosse um cobertor curto, né? Quando você cobre de um lado, do outro lado você fica descoberto. Então acaba acontecendo muito isso. E nesse estilo de jogo do Filipe Luiz, o que acaba acontecendo? Quando você pressiona muito lá em cima, você precisa de praticamente 80% do time fazendo essa pressão. E aí você acaba deixando, por exemplo, os seus zagueiros e seu último volante ali no mano a mano com jogadores. E se você pegar jogadores que têm um passe rápido e uma velocidade maior do que os zagueiros, você acaba ficando complicado ali. Se você tiver, por exemplo, uma superioridade numérica do seu adversário, até mesmo em igualdade numérica, porque geralmente um atacante de velocidade, ele sempre vai ter vantagem sobre qualquer tipo de zagueiro, por mais veloz que ele seja, e se ele tiver bastante inteligência ali para conseguir ir para um mano a mano, por exemplo, e ganhar num duelo. Mas isso você também tem a qualidade e a garantia de você dar pouco espaço para esse seu adversário construir. Porque nesse estilo de marcação, você pressiona primeiramente o homem da bola, com um ou até dois jogadores, em vários lances você consegue ver isso no jogo do Filipe Luiz, e aí você acaba marcando individualmente algumas peças para que esse time não consiga introduzir o jogo por baixo, como foi ontem contra o Bahia, que dominou, por exemplo, o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Tite, jogando por baixo e tendo a maior parte da posse da bola. E ontem a gente viu o contrário. Embora tenha sido uma pequena diferença, o Flamengo teve mais posse de bola do que o Bahia jogando em casa. E isso acontece por conta dessas dinâmicas, onde você marca a pressão, você faz essas marcações homem a homem ali no portador da bola e também defendendo as linhas de passe. E com isso você recupera a bola muito rápido. Você pode ver que o time hoje recupera a bola em torno de 5, 6 segundos, o time já recupera a bola. E quando não consegue recuperar essa bola, tem duas dinâmicas que é proposta pelo time do Filipe Luiz. Que é o seguinte, a primeira delas, você atrai, faz a recomposição, né? O time acaba correndo um pouco para trás. Isso é verdade, para você compactar de novo e ter a sua defesa solidificada. E o time tem feito isso muito bem, tem voltado muito mais rápido do que tem voltado com o Tite. E a outra dinâmica que ele faz é a falta tática, que é uma coisa que a gente falava e cobrava muito. E em alguns jogos, por exemplo, contra o Vasco, contra o Peñarol, que o time não fazia essa falta tática, porque às vezes acabava de ter um contra-ataque do time adversário
numa superioridade ou até numa igualdade numérica, e você não matava essa jogada antes de cruzar a linha do meio de campo. E o Flamengo tem feito isso muito bem. E revezado essas questões. Às vezes é um lateral esquerdo que faz. Ontem o Ayrton Lucas fez falta tática. O Gerson fez falta tática. O Arrascaeta fez falta tática. O Wesley fez falta tática. Então essas coisas você precisa ter. Você precisa ter outros meios de você impedir com que o seu adversário te ataque. Você vai fazer a pressão. Você não conseguiu em 5, 6 segundos recuperar essa bola, você tem duas dinâmicas. Faz a falta tática, ou então você recompõe o time para conseguir recompor a sua defesa, e aí você tentar recuperar essa bola de uma outra maneira. E isso tem acontecido muito bem feito com esse time do Felipe Luiz. Ah, Luiz, mas como é que ele conseguiu fazer isso em apenas 2 jogos? Simples. A marcação do Felipe Luiz, não que ela seja fácil de ser executada, mas ela é mais simples, por exemplo, do que a marcação que o Tite exigia, onde era uma marcação por zona. Então você dependia muito do seu aliado, seu companheiro, tá muito bem encaixado em linha e naquele bloco onde você cortaria as linhas de passe e onde você deixaria o time mais compacto, impedindo com que o seu adversário te atacasse. Nesse modelo de marcação do Felipe Luiz, é homem a homem, então cada um pega o seu. Por exemplo, você pode ver que o time continua marcando no 4-4-2 com o centroavante e o Arrascaeta lá na frente. A postura da linha de marcação do time é a mesma. E aí, com uma diferença de que ao invés de você baixar esses blocos e trabalhar esse balanço com o time adversário possuindo essa posse de bola, não, você já pressiona em cima. Então, por exemplo, a Arrascaeta pega um zagueiro, o Gabigol pega um outro zagueiro. O lateral esquerdo, quem acaba fazendo essa cobertura é o Gerson, que joga pelo lado direito. Quem marca o lateral direito de avançar, geralmente é o Bruno Henrique, que é o atacante, que acaba marcando o lado esquerdo. Os dois volantes do time adversário que possam receber essa bola, ali quem marca, por exemplo, é o De La Cruz e o Pulgar. Então você acaba fazendo com que o time não tenha peças, escapes para conseguir sair por baixo. Você viu várias vezes ontem o Bahia dando chutão, tentando a bola alçada. E como não é uma característica do time do Ceni, dos times do Ceni fazer esse tipo de transição, não conseguia fazer. Porque ele não tem um atacante, por exemplo, que nem o Pedro, que consegue fazer o pivô, matar uma bola, ajeitar uma bola de cabeça para um meia, para um outro atacante próximo dele. Então isso, toda vez que acontecia, o Flamengo conseguia recuperar essa bola, porque também tem 2 zagueiros lá atrás, onde eles fazem uma dinâmica da qual o Fabrício Bruno não fazia. Por exemplo, a bola vinha, ao invés dele, por exemplo, tentar dar um cabeceio ou matar uma bola e já sair jogando, não, ele simplesmente cortava a linha de passe e aquela bola acabava sendo recuperada pelo time adversário e tinha que correr tudo para trás. Hoje, tanto o Léo Ortiz como o Léo Pereira, eles fazem essa dinâmica da bola quando vem no alto, eles já observam, olham para o lado se tem alguém melhor posicionado, eles já dão um cabeceio ou tentam dominar uma bola alta, uma bola rasteira, já tenta dominar e já tenta dar o passe. E muitas vezes o Léo Ortiz, ele dá esse passe de primeira. Quando ele corta uma linha de passe, ele se adianta, por exemplo, na linha de um meia ou de um atacante, essa bola vem, ele consegue antecipar, ele já antecipa dando um passe para frente, gerando já um contra-ataque rápido para o Flamengo. Então, várias dinâmicas do Felipe Luiz foram muito bem assimiladas para esse time, que é um time que precisa jogar dessa forma. Que é um time que é muito técnico e pouco físico. Você tem poucos jogadores hoje físicos nesse time do Flamengo. Você pode citar ali, por exemplo, o Gerson, é um jogador muito do embate físico. Você pode falar do Pulgar, é um jogador muito forte no embate físico também. Mas, em sua maioria, até os zagueiros não são muito de embate físico. Embora tanto o Léo Pereira como o Léo Ortiz tenham essa função, essa característica de conseguir antecipar uma bola, mas eles antecipam na velocidade e no posicionamento, não no embate físico, que era algo que o time do Tite precisava ter muito. E você não tendo esses jogadores em campo, acabava acontecendo que ele tinha que optar por jogadores que tinham um porte físico mais avantajado para ganhar esses duelos. É o caso, por exemplo, do Fabrício Bruno, que além de ser um jogador muito rápido, um zagueiro rápido, é um zagueiro de imposição física. Então por isso que ele acabava preferindo o Fabrício Bruno, por conta do estilo de marcação dele. Se tá errado ou não, a gente só vai descobrir ao longo do tempo, mas parece que em apenas 2 jogos o Felipe Luiz mostrou isso para nós e tanto pro Tite que, Tite, esse elenco não é moldado, não é talhado para jogar dessa forma. E aí você consegue ter um time mais propositivo com a bola, jogando mais com a bola por baixo. A saída de bola do Flamengo melhorou absurdamente, a marcação melhorou muito, pois os 2 adversários que a gente enfrentou tiveram poucas vezes a bola. É verdade que às vezes que eles criaram alguma coisa de dificuldade? Sim, porque isso é uma questão de ajuste. Ele está começando um trabalho. Se ele teve 2 ou 3 treinos, foi muito. Ele mesmo fala na entrevista coletiva que ele tem ajustado muito o time por vídeos. E aí ele cita até que os jogadores perguntam, eles não gostam de ficar com dúvida
quando ele passa uma palestra de vídeo, que eles perguntam qual função que eles têm que assumir, dentro de campo mesmo, eles o procuram na beirada do campo para perguntar, olha, eu tô fazendo certo, eu não tô, e isso é muito bacana, e eu sempre falei isso, que o time do Flamengo é um time extremamente aplicado. Eu não gosto daquela questão do pessoal vir falar, porque o time do Flamengo tá morto, o time do Flamengo não tá correndo, houve que nem alguns analistas esportivos dizendo, que o time do Felipe Luiz só teve uma mudança de postura. Não teve uma mudança, e vou dizer por quê. Porque o time do Tite era o quarto time que mais corria no campeonato. Só perdia para Cuiabá, Juventude e, se não me engano, o Atlético Mineiro. Que são times que estão da parte do 10º para baixo. O único time que está acima do 10º colocado é justamente o Flamengo. Por conta do elenco. Porque com outros elencos a gente vê Cuiabá lá na zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro está em 10º, 11º agora, não vou me recordar. E a gente pode ver que realmente são times que sofrem muitos gols. Você pode olhar ali na tabela, são os times que têm acima de 30 gols sofridos, e o Flamengo é um deles. E os times que menos correm com a bola, pasmem, é o Botafogo e o Palmeiras, que são times que estão lá em cima. Então, com essa mudança de postura, o time passou a correr menos. Eu não sei ao exato ali, porque você tem um monitoramento pelo GPS, de jogadores e tudo mais, mas com toda certeza esse time está correndo menos. Só que está correndo de forma ordenada. E outra coisa que tem acontecido, que eu já falei aqui, o bloco do Flamengo, como está marcando num bloco muito alto, lá em cima pressionando, você tem muito menos espaço para cobrir. Porque o time, em vez de correr 40 metros para trás, corre 5, 10 metros para frente. E aí você impõe uma intensidade muito alta, só que você percorre um espaço menor. E aí o time acaba correndo menos, lógico, correndo de forma muito mais viril, muito mais incisiva, mas você corre menos, cobre menos espaço, e com isso você recupera a posse da bola mais rápido, e você, tendo a bola muito mais tempo durante o jogo, você se desgasta menos. O Guardiola já falava isso. Você se desgasta menos quando você tem mais tempo a posse da bola. E isso é algo que tem se destacado nesse time do Felipe Luiz. E eu gostaria de saber de vocês têm gostado aí do time do Felipe Luiz? Eu tô amando, realmente. Você vê traços claramente ali, tanto do Jorge Jesus como do Simeone. E aí você consegue notar que houve sim uma mudança. Teve uma mudança anímica, não vou mentir, mas eu quero muito mais destacar a parte tática da coisa. E houve sim, com toda certeza, a mudança do estilo de marcação, que do Tite marcava sempre em bloco médio, bloco baixo, e às vezes tinha que correr muito para trás. De um time que pressiona alto e marca num bloco mais alto e corre muito menos espaço para poder recuperar essa bola. Recupera essa bola em menor tempo, trabalha muito mais a bola por baixo e pelo corredor central. O time do Tite sempre fazia a troca de passes por fora do bloco. Você via muito aquele passe do zagueiro pro goleiro, do goleiro pro outro zagueiro, do zagueiro pro outro lateral. Aí voltava pro zagueiro, voltava pro goleiro, voltava pro outro zagueiro e ia pro outro lateral, para fazer aquele giro por fora do bloco. O Flamengo não fazia o passe por dentro do bloco. Hoje não, você já vê, por exemplo, um Pulgar recebendo entre linhas, o Gerson recebendo entre linhas, o De La Cruz, o Arrascaeta, que é o melhor jogador que eu já vi jogar com o Flamengo e até na América do Sul, jogador que joga muito bem no entre linhas, recebendo essa bola. Os atacantes, o Gabigol fazendo facão, o Bruno Henrique abrindo por fora, fazendo facão por dentro e abrindo espaço para o lateral passar. Ontem o gol do Flamengo foi exatamente isso. Então, você pode ver que realmente houveram, sim, mudanças significativas no time do Flamengo, tanto taticamente. Os jogadores, tecnicamente, acabam melhorando, pois é um estilo que eu entendo, e assim, creio como o Felipe Luiz, que é o estilo que esse elenco precisa ter, que é um estilo de jogo mais com a posse da bola, jogando mais por dentro do bloco, e aí você consegue criar dinâmicas para que esse time consiga propor melhor o jogo, ter mais eficiência, chegar mais ao gol adversário, finalizar mais vezes do que o time do Tite, e aí se protegendo também de uma forma mais eficaz, pois é um time muito técnico, mas ao mesmo tempo é um time muito doador e um time que é muito rápido. Os jogadores da frente do Flamengo são jogadores muito rápidos, embora o Arrascaeta não seja tão rápido, mas você tem laterais muito rápidos, você tem volantes muito rápidos e você tem atacantes muito rápidos. Então é isso. E eu gostaria de pedir a você que você deixe o seu like, que você comente abaixo o que você tem achado dos vídeos aqui do canal, o que você achou que tem achado desse time do Felipe Luiz, e pedir para que você compartilhe também nas suas redes sociais e me siga. De novo, eu vou pedir para vocês, me sigam no Instagram, me sigam também no TikTok. Eu já falei que eu vou deixar aqui para vocês o endereço do meu TikTok, também do meu Instagram, e aí que você também continue acompanhando os meus vídeos e
Se puder trazer mais gente para conhecer o canal, eu agradeço. Beleza, gente? Uma boa tarde a todos e saudações rubro-negras.